Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Coelho, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre performance de leitura. Mas o que é isso? Eu tenho observado muito no Instagram nos últimos tempos pessoas postando quantos livros leram no mês, no ano. E aí as listas são gigantes, eu não sei nem como que a pessoa consegue ler tantos livros num intervalo de tempo tão curto que é um ano, né? Um ano, entendo que ali você consegue ler em torno de 20 a 25 livros, dependendo do tamanho do livro, tá? Claro, né? E as pessoas postam ali e dão notas para os livros e colocam ali metas de leituras que são bem irreais até. E eu percebi que isso aparece cada vez mais no Instagram, pelo menos para mim, né, para o meu algoritmo. E acontece que algumas pessoas que se colocam, né, nesse desafio de leituras me perguntam quantos livros eu leio por ano. E a resposta é que eu não sei responder, eu nunca contei. Eu tenho um hábito de leitura meio contínuo aí desde os meus 18 anos, né? Eu estou atualmente com 41. Então, eu tenho o hábito de comprar livros, primeiramente em sebos. Hoje em dia eu compro em livrarias meus livros, mas eu comprava muito em sebos antigamente, né, por serem mais baratos e eu também não tinha muito dinheiro. Então eu acabava recorrendo aos sebos para comprar livros. E eu não fazia ali uma conta, né? Eu lia um livro, depois lia outro, às vezes eu lia um artigo, lia uma revista. Eu não colocava a leitura como uma performance, como algo quantitativo, mas sim como um exercício de lazer e de conhecimento, de prazer, né, de autoconhecimento. E aí, né, hoje eu vejo que muita coisa se tornou performance, né? O quanto você consegue fazer. Performance de quanto você consegue ir na academia, de quanto você consegue atingir inscritos no YouTube, no Instagram, e também agora quantos livros você consegue ler. E aí as pessoas postam torres de livros que elas leem. Imagino que a pessoa só deve fazer isso, né? Porque não tem como. E também velocidade não rima com qualidade quando o assunto é leitura. A leitura tem que ser um hábito calmo, tranquilo, até para você aproveitar a jornada. A leitura não é algo que você faz correndo, algo que você faz com pressa. É algo que você faz com muita calma, no momento de tranquilidade, sem pensar se faltam 100 ou 200 páginas para terminar o livro, ou quantas páginas eu li. Eu não sei quantas páginas eu leio por dia. Tem dia que eu leio bastante, tem dia que eu leio pouco. Tem dia que eu fico tempos ali marcando, riscando o livro, anotando coisas. É um hábito que eu tenho. Tem dias que eu pego e imprimo alguns artigos para ler, ou dependendo da pesquisa que eu estou realizando, eu não leio o livro inteiro, eu só leio uma parte, porque o livro inteiro talvez não interesse para o meu objeto de estudos. Então tem todas essas questões. Não tem como você olhar a leitura do ponto de vista quantitativo apenas. A leitura é um hábito de qualidade. Então, para qualidade, você não pode ter pressa, como eu disse. E para mim, só para resumir, né, eu sou um pesquisador, eu me formei primeiro em economia, depois fiz faculdade de história, segui mestrado e doutorado em história, produzo artigos acadêmicos, já lancei 2 livros, 3 livros, né, um livro de ficção também. Eu estou envolto desse ambiente. Então, o que a gente faz muitas vezes numa pesquisa? Retorna para livros que nós já lemos. Então, eu tenho aqui uma série de livros. De um lado são os livros mais ligados à economia, do outro lado mais os livros ligados à história, o estudo de história do pensamento econômico. Então, quando eu estou escrevendo alguma coisa, ou pesquisando, ou lendo, muitas vezes eu retorno para as minhas referências. Então, tem livros aí que eu me encostava há 10 anos que eventualmente eu pego ali e leio. Ou vejo algumas partes. Eu tenho o hábito de marcar, riscar. Atualmente eu estou lendo esse livro aqui, ó, do Jean Delumeau, História do Medo no Ocidente. É um livro de quase 700 páginas. E se vocês forem verificar que eu marco, não sei se vai aparecer, mas eu marco o livro com lápis, coloco algumas anotações. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. É um hábito que eu tenho, por exemplo, aqui, ó, eu marco, risco. Depois até para retornar, né, na leitura, para as partes que mais me chamaram a atenção. Então, por exemplo, o livro desse aqui, eu não preciso só ler ele, né? É um livro que eu estou usando para um projeto que eu estou desenvolvendo, mas é um livro que eu não tenho pressa em ler. Ele tem um livro de 700 páginas, eu posso ler ele em um mês e meio, e conjugar com outras leituras.
Porque não necessariamente você precisa ler um livro por vez. Isso que é interessante da leitura, ela não precisa ser linear e única, né? Vou pegar esse livro e vou ler esse livro inteiro, agora vou para o próximo livro. Em um mês eu tenho que ler esses 4 livros. Nossa, vai se tornar ali realmente uma performance, uma corrida. E uma hora você vai cansar, uma hora você não vai querer ler nunca mais. Porque não se torna um momento de prazer, se torna ali uma necessidade de performance, de resultado. E muitas vezes apenas para postar nas redes sociais. Quem sabe, será que a pessoa leu esse livro mesmo? Será que leu e entendeu? Será que leu e marcou? Será que fez um resumo? Será que leu e refletiu? Porque às vezes nós lemos 5 páginas que sejam, mas ficamos pensando nelas ali, ligamos com outras coisas que nós também já passamos a ler ou a vivenciar, e aí que a leitura conecta com o cotidiano, com a realidade. E se você faz com pressa, você passa e nem percebe. É como se você estivesse dirigindo com pressa para chegar no serviço e você não percebe o ambiente, você não percebe as pessoas passando na rua, você não percebe o ambiente urbano, você não percebe os prédios, as árvores, os parques. E a leitura é sobre perceber tudo isso no trajeto das páginas, perceber os detalhes, o que torna a leitura rica. Por isso que eu reforço, é qualidade, não é quantidade. Então esse é um vídeo que eu preparei para falar um pouquinho sobre isso, sobre performance literária. Eu não sigo uma performance, um objetivo ou uma conta de livros que eu leio. Eu não sei quantos livros eu tenho aqui, eu tenho mais aqui no armário, devo ter uns 500 livros, né? Aqui a minha estante ainda tem mais um pedaço para cima ali e tal. Minhas estantes também estão cheias, então não sei. Realmente a leitura para mim tem um outro tipo de significado. Mas e para você? Você é desse tipo que foca na quantidade? Quer bater metas de leitura? Ou você é como eu, que vai com calma e entende a leitura, entende os livros como um objeto a ser explorado. Explorado como qualquer ambiente que você ainda não conhece. Ideias, como essas ideias elas interagem com a sua experiência de vida e com leituras que você já fez no passado. É assim que nós construímos não só o conhecimento, mas o autoconhecimento que a leitura proporciona. Deixe um comentário, vamos trocar ideia. Vocês concordam ou discordam comigo? Podem discordar à vontade, deixe um comentário, desde que tenha a respeito. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Aqui eu também falo de música dos anos 80 e 90, sobre nostalgia. Se você quiser, pode ficar à vontade de explorar meus outros vídeos, se for a primeira vez no canal. E eu espero vocês no próximo vídeo de histórias de músicas. Até lá e tchau, tchau.